Boa noite a todos. O nosso tema é tecnologia 1G. O nosso grupo é o Jean, o Gabriel, o Henrique e eu, o Jaures. Introdução. Os primeiros sistemas móveis terrestres eram constituídos basicamente de transmissores que apresentavam alta potência. Esses transmissores eram dispositivos em locais altos, com o objetivo de atenderem às necessidades de cobertura. O principal desafio encontrado era o de cobrir grandes áreas com um número limitado de canais. Assim, a estratégia encontrada foi a de dividir a área no total em áreas menores, denominadas células. Nos sistemas celulares, cada célula usava apenas um subconjunto dos canais do sistema, sendo o mesmo diferente do subconjunto utilizado pelas células vizinhas. O conjunto de células vizinhas que utiliza os conjuntos de células vizinhas que utiliza todos os recursos dos sistemas é denominado cluster. O tamanho do cluster é dimensionado de forma que os canais sejam disponíveis para atender às necessidades dos usuários, tendo em vista um determinado serviço. O século XVIII foi marcado pelo nascimento de um dos principais meios de comunicação que conhecemos hoje, o telégrafo óptico. Surgiu em 1792, com os irmãos Chappe, que inventaram um aparelho rudimentar. Samuel Morse, anos depois, desenvolveu um telégrafo elétrico e o código Morse. Em 1838, foi registrada a patente do telefone por Alexander Graham Bell. Já em 1895, Thomas Edison, nos Estados Unidos, inventou o primeiro aparelho capaz de registrar e reproduzir sons. Desta forma, os sistemas móveis celulares atuais diferem dos sistemas móveis mais tradicionais, basicamente por apresentarem alta densidade de usuários, cobertura subdividida em células, transmissores de baixa potência, uso de frequências e possibilidade de expansão, tendo em vista um planejamento de frequências para controlar a interferência entre células. Componentes da primeira geração. Um sistema celular de redes de voz, aplicado à primeira geração, basicamente é composto de três componentes que são utilizados também nas gerações seguintes, com diferentes funcionalidades. São eles: estação móvel, central de comutação e controle e estação de rádio base. Esses são os três componentes. As tecnologias envolvidas diferem em características como topologia básica, protocolos de comunicação, técnicas de acesso ao meio, etc. A escolha da tecnologia que melhor se aplica depende do serviço a ser oferecido, levando em consideração as facilidades de planejamento e gerenciamento da rede, do ponto de vista da operadora. A estação móvel, a central de comutação e controle e a estação rádio base constituem a configuração básica que, interligada à rede pública, estabelece o sistema completo de comunicação sem fio do usuário na célula. Característica da primeira geração: frequência de 800 MHz a 900 MHz, largura da banda 10 MHz, tecnologia analógica, a modulação de frequência, conhecida como FM, modo de serviço somente voz, má qualidade de voz devido à interferência, vida útil da bateria fraca. Telefones celulares de grande porte, não é conveniente para transportar. Tem menos segurança, as chamadas podem ser decodificadas usando um demulador de FM, número limitado de usuários e cobertura de celular, o roaming não foi possível entre sistemas semelhantes. Evolução. Os autores do artigo Revisão da Próxima Geração Tecnológica de Comunicação Sem Fio esclarecem que o processo evolutivo da comunicação da rede de telefonia móvel começou com experimentos de contato por rádio. Através de suas ondas, foi possível transmitir uma mensagem a longa distância, e com essa descoberta, novas formas de comunicação à distância começaram a ser implementadas ao redor do mundo, e que no momento atual a indústria de dispositivos móveis, impulsionada pelo avanço tecnológico sem fio, tem crescido significativamente, lançando a cada ciclo
curto de tempo dispositivos adaptados às novas técnicas de comunicação móvel. Um processo que, no decorrer do surgimento de cada nova tecnologia, transformou esses dispositivos em aparelhos cada vez mais compactos e com poder de comunicação cada vez maior. Aqui tem um desenho que em 1985, 1990 mais ou menos, a tecnologia era 1G, aí com o passar dos anos foi a 2G, até no ano de 2000, 2005, 2010 3G, 2015 4G, e assim vai. A gente já está em 2021, que já começa com 5G já. Banda. O cifrar de banda é o intervalo entre duas frequências. Sua largura é definida pela diferença entre a maior e a menor frequência. Modulação é responsável pela modificação do sinal eletromagnético gerado antes de ser propagado. A informação é transportada através de uma onda portadora caracterizada pela frequência, amplitude e fase. A informação transmitida é recuperada através da demodulação, espaço de portadora. É um sinal analógico em forma de uma onda senoidal que será modulado, refletindo a informação que está sendo transmitida. Canal é o meio de transporte usado para que a mensagem emitida chegue até o receptor. Base Station Transceiver, BTS, a estação transceptora de base e um conjunto de antenas e transceptoras presentes em cada célula. Enlace. Quando a informação modulada é gerada em um ponto, depois, depois transmitida e recebida em outro ponto, temos a comunicação entre Mobile Station, AMS, e BTS. Cada portadora possui sua frequência definida e o transmissor tem que modular toda a informação nessa frequência. A célula é a região comportada por cada BTS, limitada conforme as capacidades físicas da BTS. Bom, primeira geração do sistema 1G. A primeira geração de conexões mobile surgiu com o objetivo simples de possibilitar ligações de voz em um aparelho sem fio, possibilitando a execução de chamadas em movimento. Contudo, pela baixa capacidade de tráfego e pelo alto custo, não se sabia ao certo qual era o potencial de crescimento da nova tecnologia. Os sistemas celulares de primeira geração não suportam qualquer tipo de encriptação da informação, o que acaba acarretando em diversos problemas de segurança. A qualidade de som é fraca e a velocidade de transferência rondava os 9.6 kbps por segundo. Ou seja, como ela era um sistema de modulação que normalmente utilizava FM, acaba sendo uma modulação que ela não tem nenhum tipo de criptografia, por ela não ser um tipo de modulação digital. E isso também levava a outros problemas. Por exemplo, quando a gente tem um FM, o FM nada mais é do que um sinal analógico transmitido pelo ar. Então, quando você tem esse sinal analógico, você não tem a possibilidade de fazer correção de erros, por exemplo, que pode ser feito através de algoritmos, né, quando a gente tem a modulação digital. Você não tem a possibilidade de encriptar esse sinal, como é mencionado no próprio texto. Então, esse sinal, a partir de um demodulador FM qualquer, você consegue obter a informação original, então as ligações não podem ser criptografadas, e uma baixa velocidade de transferência, que normalmente para se ter uma transmissão de áudio com uma qualidade razoável, você acaba necessitando ali por volta dos 128 kbps. Então acaba sendo uma qualidade muito baixa e acaba muitas vezes não suprindo as necessidades do usuário. Então, por isso, não houve uma padronização dos sinais, ou seja, a Europa tinha diversos padrões diferentes, por exemplo, o Total Access Communication System, o TACS, o Sistema de Comunicação de Acesso Total para o Reino Unido, a Áustria, a Espanha, a Irlanda e a Itália. O NMT 450 para a Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca, e a Radiocom em 2000 para a França. Já o padrão Advanced Mobile Phone Systems, AMPS, Sistema Avançado de Telefonia Móvel, foi adaptado primeiramente para os Estados Unidos, tendo sido desenvolvido pela Bell Labs e Motorola.
sendo implementada em 1983. Esse padrão também foi seguido por diversos países da América, entre eles o Brasil. Então, até que quando a gente tem as primeiras tecnologias de comunicação de telefone, não se tem uma padronização da utilização desse sistema. Então, tinha-se um problema muito grande entre os países que, às vezes, um telefone que funcionava em determinado país, por exemplo, comparando entre o Reino Unido, e para outros países ele já acabava não funcionando, por exemplo, para a própria França. Então, você tem aí um outro problema, que é um sistema que ele não é padronizado entre as diversas operadoras. E também, né, tem um sistema diferenciado, que é esse que o Brasil acabou aderindo, que é o AMPS. E uma questão que é muito importante para o 1G, comparado com as outras tecnologias, é que o 1G foi pensado na tecnologia para comunicação de voz, enquanto nas outras tecnologias que a gente tem o 3G, o 2G e até as outras que vêm na sucessão, elas são pensadas mais no sentido de utilização de internet. E o 1G não. O 1G, na verdade, ele vem para resolver o problema da comunicação por voz móvel. A MPS. Com a configuração da MPS, também conhecida como IS-54, foi adotada uma banda de 20 MHz, tanto para emissão quanto para recepção dos dados. As bandas foram alocadas na região do espectro de 800 MHz, pois o uso de frequências baixas implicaria no aumento da dimensão das antenas dos aparelhos de frequência muito altas e acarretaria numa alta atenuação do sinal. Cada canal possui a banda de enlace direito, que é o downlink, e reverso, que é o uplink. Ou seja, então quando você tem um sistema de comunicação no 1G, ele trabalha com duas bandas diferentes, onde uma dessas bandas é utilizada como downlink e a outra é usada como uplink. Ou seja, uma dessas bandas vai ser utilizada para receber sinais e a outra vai ser utilizada para poder transmitir sinais. Aqui a gente tem uma diferença fundamental. Quando a gente fala das outras tecnologias, seja o 3G, seja o 5G que está chegando agora, a gente pode notar uma diferença muito grande na frequência de que é utilizado esses sinais. Enquanto, por exemplo, no 5G, com as ondas milimétricas você pode chegar até próxima de algumas base stations, até 60 GHz, que é uma frequência altíssima comparada aos 800 MHz. No 1G não, você acaba tendo apenas 800 MHz. Isso implica que o quê? Que muitas vezes você acaba precisando de transmissores de muito alta potência e de antenas muito grandes para poder estar recebendo esse sinal. Tanto é que não era incomum, quando tinham as primeiras tecnologias de celular, você ter aqueles celulares que você precisava até tirar a antena de dentro do celular para poder estar recebendo uma ligação. A pessoa recebia o primeiro contato da ligação e após que ela fosse estabelecer a ligação, ela precisava retirar a antena para poder melhorar a qualidade do sinal que ela acabava recebendo. A figura mostra a divisão das bandas MPS, onde cada banda possui uma largura de 20 MHz e 666 canais, tanto para downlink quanto para uplink. E cada canal só suporta um usuário por vez. Houve uma ampliação das faixas para suprir a quantidade de usuários, no entanto. Essa medida acabou sendo de forma ineficaz. Então, como eu falei, a tecnologia 1G é uma tecnologia completamente analógica. Então, quando você tem um canal analógico, você acaba tendo um problema, que na verdade acaba sendo a multiplexação da faixa. Então, você acaba tendo que separar cada canal de frequência e dando apenas para um usuário específico. Porque se você tiver múltiplos usuários utilizando o mesmo canal, num tipo de canal que é uma transmissão analógica, um canal vai acabar se sobrepondo ao outro, causando interferência. Então, pode haver aquele sistema que antigamente acontecia bastante nas linhas de telefone analógico, que é cruzar a linha. Você tenta fazer uma ligação para uma determinada pessoa, mas outra pessoa acaba recebendo no lugar, porque as pessoas acabam tendo o mesmo canal. Então acabava que era um problema muito incômodo para 1G, que era isso. Então você acabava tendo baixa quantidade de canais, porque a quantidade de canais vai ser limitada pela largura de frequência que você pode utilizar por esse sistema, e você acaba tendo que conceder cada uma desses canais para um usuário específico, para você acabar tendo uma certeza que um usuário não vai acabar entrando num canal de um outro e causando uma ligação, entre aspas, cruzada. Ainda a preocupação com a segurança
de um fator preponderante. A segurança era considerada fraca, pois não possuía criptografia e a frequência podia ser facilmente manipulada. Além de outras desvantagens, como a limitação do espectro de frequência, a exigência de largura de banda considerável para usuários simultâneos, linhas cruzadas e interferências causadas por ruído. Com a utilização de equipamentos especializados, podia-se escutar e reproduzir conversas alheias, ou ainda capturar o Electronic Serial Number, ESN, e o Mobile Identification Number, MIN, que fazia a autenticação do usuário ao sistema, gerando transtorno aos usuários. Basicamente, o MIN ele é como se fosse um número de celular primitivo, né, onde que cada dispositivo tinha o seu próprio número, e a partir desse próprio número era selecionada a banda que esse usuário poderia ter. E além dele pontuar aqui os diversos problemas que você tem quando você tem uma transmissão de sinal analógico, que é as bandas cruzadas, que é a interferência causada por ruídos, traz uma série de incômodos que você acaba não tendo com as tecnologias atuais, que são modulações do tipo digital. Devido à proporção tomada por essa vulnerabilidade e pelo aumento significativo do número de usuários, era um sistema de telefonia analógico que permitia apenas o tráfego de voz e era composto por dois canais, sendo um direito e um reverso. Ou seja, um canal de downlink e um canal para uplink, ou seja, um canal para enviar dados e um canal para receber dados. O canal direto era para o sentido do aparelho, ERB, e o sentido reverso era para o sentido do RB do aparelho. As transmissões eram feitas simultaneamente nos dois sentidos. Ou seja, aqui a gente tem até um outro conceito, né? Então a tecnologia 1G já era uma tecnologia full duplex, ou seja, eu posso transmitir enquanto recebo ao mesmo tempo. FDMA. Todos esses sistemas de primeira geração baseados em FDMA, o FDMA é uma técnica onde a largura de banda é dividida em frequências. Cada telefone possui um canal de voz e um par de frequências de rádio, um para recepção e o outro para envio de informações. Esse tipo de transmissão recebe o nome de full duplex. Tanto os canais de voz quanto os de sinalização ocupam individualmente a largura de faixas de 30 kHz. Aqui a gente tem uma ilustração do sistema FDMA. Então aqui eu tenho um canal de sinalização, além do canal de transmissão de dados, eu tenho um canal de sinalização. Esse canal não pode ser utilizado simultaneamente por mais de um usuário, e nem outras conexões podem ser feitas a menos que seja transferida para o outro canal. Assim, o FDMA, diferente das conversações diferentes dos usuários, colocando cada um em uma subfaixa de frequência diferente. A disposição dos canais pode ser observado na figura. Então, o FDMA, na verdade, nada mais é do que uma multiplexação dos telefones ao longo de uma frequência. Então ele acaba identificando cada equipamento e alocando uma subbanda específica para cada um daqueles canais. No caso aqui com 30 kHz. A gente tem também o TDMA. O TDMA consiste em uma multiplexação por divisão do tempo, repartindo o canal físico em janelas de tempo. Nesse caso, todos os usuários utilizam a mesma largura de banda, mas o recurso de tempo é partilhado. A tecnologia TDMA faz com que usuários de canal não sofram interferências de outras transmissões simultâneas. Há maior imunidade a ruídos e interferências. No caso da interferência resultante de multipercursos, o TDMA tenta minimizar este efeito ao inserir um limiar de tempo no sistema. Este método possui uma grande vantagem. Como vantagem a flexibilidade na taxa de transmissão, o controle na potência do sinal e na taxa de erros de bit a bit. Ou seja, enquanto lá a gente tinha uma transmissão, tinha uma duplexação do sinal por frequência, aqui a gente já não. A gente tem várias pessoas utilizando um mesmo canal, mas a multiplexação aqui não vem pela divisão de subcanais. Ele vem aqui pela divisão do tempo para cada um dos dispositivos. Então, seria como se eu tivesse alguém orquestrando o tempo e ele decretasse um tempo para cada dispositivo, e cada dispositivo pode se comunicar num determinado momento de tempo. Então, uma base station, uma BTS, ela pode falar, olha, para o dispositivo, olha, nesse momento você pode se comunicar, e passa um tempo para esse dispositivo. Então, isso acaba evitando um pouco das questões da linha cruzada, e acaba reduzindo até um pouco também
nas imprecisões de transferência do sinal, pois aqui você não tem, tem que alocar subcanais para cada um dos dispositivos. Temos também o CDMA. O CDMA foi desenvolvido nos Estados Unidos pelo segmento militar. Neste método de acesso, as estações móveis transmitem na mesma portadora e ao mesmo tempo, mas cada comunicação individual é provida por um código pseudo-aleatório distinto, contribuindo para a privacidade na comunicação. Na recepção, cada usuário extrai seu sinal dentre os demais, a partir do código atribuído a seu canal. A razão entre a faixa espalhada no sinal e sua faixa original é dominado como um ganho de processamento. Teoricamente, poderíamos ter tantos assinantes quanto códigos geradores. Entretanto, cada estação móvel insere uma parcela de ruído. O ruído total é proporcional à quantidade de chamadas em curso. A capacidade do sistema é determinada pelo nível de relação sinal-ruído e pelo ganho de processamento. Tal nível de ruído pode ser minimizado usando taxas menores nos períodos de silêncio de conversação e optando por antenas diretivas. Então aqui você tem uma multiplexação por código. Então você tem um código pseudo-aleatório que vai conceder esse tempo de comunicação para cada um dos receptores desse sinal de forma pseudo-aleatória. Então ele acaba escolhendo de forma aleatória das bases para poder se comunicar, e a partir disso ele busca trazer muito mais receptores para uma mesma base station, para uma mesma BTS. Sistemas de primeira geração, né? No sistema de primeira geração destacam-se 3 padrões: o americano, o europeu e o japonês. Cada padrão possuía suas particularidades, conforme é visto na tabela abaixo, que apresenta a evolução desses padrões de acordo com o tipo de acesso, a banda e as técnicas de modulação empregadas. Então aqui a gente vê que tem uma predominância no tipo de modulação FM, que ele traz todas aquelas desvantagens, né, que eu havia dito anteriormente, que é a facilidade na demodulação do sinal, a impossibilidade de correção de bits, né, como ele é um sinal que ele é analógico, ele não é um sinal digital, e aqui a gente vê cada tipo. Então a gente vê que também que o tipo de acesso principal utilizado é o FDMA, que é a demodulação em frequência, não é a demodulação em tempo e não é a demodulação com números pseudo-aleatórios. Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica e aqui eu encerro a nossa apresentação do trabalho.